Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. Hoje a gente vai falar sobre o Thomas Montgomery. Muito obrigada, Mariana Scarazati, por ter sugerido essa história. Se você que está assistindo tem alguma sugestão de vídeo, pode colocar nos comentários. Pode demorar um pouquinho para eu falar sobre eles. Os que estão sendo sugeridos agora, provavelmente eu só vou postar em abril. Eu já tô avisando, porque eu tenho muitas sugestões e eu tento ouvir todo mundo. Tento pesquisar todos os casos, então eu realmente agradeço muito a sugestão de vocês, agradeço muito o apoio de vocês. Pode demorar um pouco, mas eu vou chegar lá e a gente vai falar sobre os casos que vocês pediram. Antes de começar, é claro, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre relacionamentos online, sobre pedofilia, bem pouquinho, mas vamos falar sobre pedofilia e sobre manipulação online. Então, se você tem algum problema com esse tipo de assunto, se isso é gatilho pra você, toma cuidado. Vamos então falar sobre Thomas Montgomery. Tudo começou em 2005 em um site de relacionamentos chamado Pogo. Era tipo um chatinho da UOL, um lugar onde as pessoas entravam pra conversar e conhecer gente nova. Tinha muito disso antigamente, hoje em dia são mais redes sociais, né, de relacionamento. Havia uma moça com um nome de usuário chamada Tall, Hot, Blonde, Big 50, ou seja, loira, alta, sexy, grande 50. Esse era o nome de usuário dela. A sua foto de perfil era de uma moça loira muito bonita. Foi o que atraiu a atenção de Thomas Montgomery. Ele usava o nome de usuário Marine Sniper 1000, ou seja, Sniper da Marinha 1000. Thomas Montgomery era um homem de 46 anos, casado há 17 anos com uma mulher chamada Cindy, e ele era pai de 2 meninas. Ele trabalhava em uma fábrica de ferramentas e jogava pôquer com os amigos. No chat, ele e essa moça loira alta estavam se dando muito bem, eles estavam conversando, batendo um papinho aqui e ali, se conhecendo melhor. Ela logo disse pra ele que o nome verdadeiro dela era Jessie e que ela estava no último ano do ensino médio, jogava softball e morava na Virgínia, nos Estados Unidos. O Thomas também resolveu dizer pra ela o seu verdadeiro nome, mas ele usou um apelido, Tommy. Disse que também era jovem, disse que tinha 18 anos e disse que usava a conta do pai para conversar e que trabalhava para a Marinha. Lembrem-se desses detalhes que ele dá, a gente já sabe que é mentira, então pensem nas coisas que ele tá falando. Ele também fez questão de dizer para ela que era ruivo e musculoso. O tempo foi passando e esse relacionamento foi aflorando. Eles começaram a mandar fotos um pro outro. Os dois começaram a se gostar de verdade, ou pelo menos era o que parecia. Os dois estavam criando um laço de verdade, um com o outro. O Tommy começou a contar pra Jessie histórias sobre o combate na marinha, o que pra mim já não faz muito sentido. Porque se ele tá dizendo que tinha 18 anos, que histórias de combate na marinha ele teria? 18 anos, o que a pessoa vai fazer na marinha? Sabe? Vai, sei lá, amarrar corda? Ele começou a contar histórias de combates na marinha. A Jessie dizia que queria comprar um colar, escrever o nome dele em um pingente. Eles logo começaram a conversar sobre namoro e até casamento, mandar presentes um pro outro, cartinhas de amor. Eles conversavam por telefone. Houve até um episódio em que a Jessie mandou uma calcinha pra ele pelo correio. Enquanto Tommy dizia estar servindo na marinha, ou seja, ele ficou um tempo fora servindo na marinha, o seu pai conversava com a Jessie para mantê-la informada. E muitas vezes o pai, ou seja, o Thomas mesmo, ele tentava convencê-la a desistir do relacionamento à distância. Ele tentava fazer com que os dois terminassem. Algumas pessoas acreditam que ele podia estar tentando fazer a Jessie gostar dele na idade que ele tinha, pessoa que ele era de verdade, e tipo, fazer ela desistir do Tommy, criança, e querer conhecer o Thomas, adulto. Mas ela tinha 17 anos. Houveram momentos em que a mãe da Jessie queria falar com o Tommy, ela também sobre acabar esse relacionamento, e os dois continuaram namorando à distância mesmo com essas intromissões, esses momentos em que os pais aparentemente se metiam na vida dos dois, mas eles continuaram esse relacionamento à distância.
Com o tempo, os dois começaram a mandar mensagens mais picantes, conversas mais íntimas. Como eu disse, teve um episódio que ela mandou uma calcinha pra ele. A Jessie confessou pro Tommy que era virgem, e isso o animou muito. Ele gostava da ideia de que uma mulher estava se guardando pra ele. Sei lá, ela dizia isso, dizia que estava esperando por ele e ele ficava animado. Depois de pelo menos um ano com esse casinho online, os dois conversando, ela achando que ele era um homem jovem e ele, na verdade, ainda casado, ainda cuidando de suas duas filhas, tendo seu emprego normal no seu dia a dia. O Thomas, ou o Tommy, perguntou pra Jessie se ela gostaria de se casar com ele e ela disse sim. Mas o Thomas, como eu disse, ele ainda era casado com a esposa dele. E a Jessie e o Thomas nunca se viram cara a cara na vida, então isso tá um pouco perigoso, né? Quando os dois finalmente se conheceram, foi bem mais aterrorizante do que os dois poderiam imaginar. Entre fevereiro e março de 2006, a Jessie recebeu uma carta, uma foto e uma carta no correio. A foto mostrava uma família, pai, mãe e duas filhas. Na carta, a esposa do Thomas, a Cindy, explicou toda a situação pra ela, pedindo que ela deixasse a família em paz. Ela escreveu: "Não confie em palavras de um computador. Deixe isso pra lá. Você só será magoada por um homem que domina a arte da manipulação e da mentira." A Cindy havia percebido que o Thomas estava estranho há um tempo. Ele passava muito tempo no computador quando ela queria a atenção dele ou quando as filhas precisavam do computador, porque era o computador da família. Ele dizia que estava terminando e ficava horas ali no computador e ninguém sabia o que ele estava fazendo. E aí, um dia, uma das filhas do casal estava usando o computador e talvez o site mantivesse ali online, mesmo quando o site não estava aberto, talvez tivesse uma coisa assim. Jessie mandou uma mensagem pro Tommy. Então essa filha do Thomas viu essa mensagem e falou pra mãe, né? Falou: "Olha, tem alguém tentando falar com ele e eu não sei o que tá acontecendo." E aí a mãe descobriu tudo. Então ela decidiu escrever essa carta pra Jessie, dizendo: "Olha, ele não é quem ele diz ser. Sinto muito se você realmente achou que tinha um relacionamento aí, que as coisas iam evoluir, mas infelizmente não." Não. Porém, o que a Cindy, esposa do Thomas, não esperava era que ele estivesse tão imerso nessa história. Outra coisa que ela encontrou na escrivaninha do escritório da casa, ou onde quer que o computador estivesse, ela encontrou uma nota que ele escreveu para ele mesmo. Ele escreveu: "No dia 2 de janeiro de 2006, Tom Montgomery deixou de existir e foi substituído por um marinheiro de batalha de 18 anos. Ele vai se mudar para Virgínia para ficar com o amor da sua vida." Então ele realmente estava decidido a fazer isso acontecer, de alguma maneira, o que não se sabe como. Então, vamos ver. Quando questionado pela esposa, ele disse que era revigorante, viciante. O Thomas disse que sabia que era errado, sabia que era impossível, que não tinha como uma menina de 17 anos se apaixonar por quem ele era de verdade. A pessoa, o homem de 50 e poucos anos, que ele era de verdade. Mas ele gostava da sensação de ser jovem. Começou como uma brincadeira. Aí eu vou fingir que eu sou esse rapaz. E aí, uma hora eu termino com ela. Mas se tornou viciante. Uma sensação tão boa que ele queria voltar pra ela. Porque ele se sentia jovem, ele se sentia bem conversando com aquela moça. Então, ele não conseguiu parar. E ele simplesmente continuou até o ponto em que ele se apaixonou por ela de verdade. E ele queria ser a pessoa por quem ela estava apaixonada. Simplesmente uma confusão enorme que ele criou pra ele mesmo. Logo que recebeu a carta, a Jessie terminou o relacionamento. Ela não queria mais nada com ele. Ela mandou mensagem, textão pra ele e disse que ele devia ser preso pelo que ele tinha feito, que aquilo era horrível. E vocês vão ver a ironia disso no futuro. Mas, assim, acabou com ele e falou: "Meu Deus do céu, nunca mais fala comigo, você é nojento", sabe? Tudo. Ao mesmo tempo, ela ainda suspeitava que aquela história de esposa podia não ser verdade. Ela, sabe, foi tudo tão rápido. Ela começou a questionar se aquilo era real ou não. Se aquilo podia ser real, ou se talvez alguém só estivesse mandando uma pegadinha pra ela, esperando que ela não acreditasse. Mas ela acreditou. Então ela ficou suspeitando disso. Ela resolveu então
contactar um colega de trabalho do Thomas e averiguar a situação. Eu não sei se o relacionamento deles, da Jessie com o Tommy, estava tão avançado que ela já havia conversado com os amigos dele no chat e esse tipo de coisa, ou se ela conseguiu realmente, assim, online, encontrar um dos colegas dele. Mas ela começou a conversar com um colega dele de trabalho. Eles trabalhavam numa fábrica juntos. O nome dele era Brian Barrett, eu acho que é Barrett, que se pronuncia Barrett, Brian Barrett, de 22 anos. Ele estudava artes na universidade e trabalhava na fábrica. Ele usou o nome de usuário nesse mesmo chat, eles conversaram nesse mesmo chat. Ele usou o nome de usuário Beefcake, que eu achei engraçado, porque significa bolo de carne. Eu achei muito bom. E eles conversaram e ele confirmou, sim, o Thomas é um homem de 47 anos. Perdão, falei errado, ele tinha 47 anos. Casado, ele tem 2 filhas, eu já vi a esposa dele. É verdade. Então ela resolveu desistir de vez desse relacionamento. Mas, porém, o Brian estava sendo muito gentil com ela. Ele estava consolando ela e dizia que ia ficar tudo bem, que ela não precisava se preocupar tanto, que ela era uma mulher linda, que ela ia encontrar uma pessoa no futuro, que qualquer homem seria muito idiota de não gostar dela e provavelmente ele só fez isso porque ela era linda, esse tipo de coisa, esse tipo de conversa. E ela começou a gostar dele. Em alguns meses, ela chegou a declarar que o amava e ele estava desenvolvendo esses sentimentos por ela também. Ela era uma mulher loira, bonita, alta, conversava com ele, parecia ser muito gentil, muito inteligente. Não tinha o que não gostar. Quando Thomas descobriu, ele mandou uma única mensagem pra Jessie, dizendo: Brian vai pagar com sangue. Mas, é claro, ela não levou ele a sério. Ninguém estava levando ele a sério, sabe? Ela é só um cara com ciúme. Eles não acharam que ele poderia fazer alguma coisa, mas eles esqueceram que ele realmente... Tipo, essa parte era a verdade. Ele realmente tinha sido treinado pela Marinha. Thomas, ele estava muito enciumado. Ele estava muito bravo pelo que tinha acontecido. Ele ouvia o Brian no trabalho falando sobre a Jessie, sobre como ele queria conhecê-la, como ela era bonita, e às vezes até se gabando pelo fato dela ser virgem. E ele tinha 22 anos, ele era mais jovem, então o relacionamento dos dois não era, da parte dele, não era baseado em mentiras. Então ele percebia que o Brian realmente tinha mais chances com ela na vida real. O Thomas, ele tinha perdido essa chance de conseguir essa mulher dos sonhos, jovem, maravilhosa, e ele odiava ver um homem mais jovem conseguir ela. E ele tava muito bravo, ele realmente estava muito irritado. Mas isso no mundo real, porque nesse meio tempo, enquanto Jessie conversava com o Brian, os dois estavam desenvolvendo esse relacionamento, Thomas estava com ciúme, ficava tristinho de vez em quando. Jessie mandava mensagens pro Tommy. Ela dizia que sentia falta dele, desse personagem, desse homem que o Thomas criou para ser mais jovem e para conquistá-la. O Thomas dizia que queria ser o jovem marinheiro dos sonhos dela. Mesmo assim, eventualmente, eles realmente pararam de falar, mas de vez em quando eles mandavam essas mensagens assim de: eu sinto sua falta, eu sinto falta do que a gente tinha. Acho que isso também servia um pouco de combustível pra essa raiva do Thomas, esse ciúme. O Brian, animado para conhecer a Jessie, perguntou um dia pra ela se os dois poderiam se encontrar em uma viagem que ele faria pra Virgínia. Eles não moravam na Virgínia, eu não encontrei onde eles moravam, infelizmente, mas ele perguntou se ela podia vê-lo, ela disse que sim, mas eventualmente ela cancelou, tipo, um pouco em cima da hora, disse que não ia poder. Mas tudo bem, os dois continuaram seu relacionamento online, conversando, ia dar tudo certo e eventualmente os dois iam se ver. No dia 15 de setembro de 2006, Brian Barrett foi encontrado morto no estacionamento da fábrica onde ele e o Thomas trabalhavam. Ele estava saindo do seu turno quando levou 3 tiros no braço e no pescoço. A arma usada era um rifle militar e o tiro foi feito bem de perto. Logo que os policiais começaram a investigação, eles ouviram falar desse tal triângulo amoroso entre os três, né? Eles não encontraram o Thomas em lugar nenhum, mas viram todas as conversas online entre o Brian e a Jessie, entre o Thomas e a Jessie. Então eles acharam que o Thomas podia ter ido atrás da Jessie, que ele quisesse matar os dois.
Então, eles mandaram uma viatura para checar se a Jessie estava bem. Na Virgínia, na residência da família Schiller, a mãe da Jessie, Mary, atendeu a porta. A polícia pediu para falar com a Jessie, falou que eles estavam preocupados com a menina, porque tinha acontecido uma coisa com um namorado online. Mas a Mary, ela olhou para eles e disse: não, vocês não querem falar com a minha filha, vocês querem falar comigo. Isso tudo é culpa minha. Na verdade, não era com a Jessie que o Brian e o Thomas estavam conversando. Era com a Mary. Mary Schiller tinha 45 anos de idade quando decidiu, assim como o Thomas, brincar e fingir que era jovem para se divertir online. Ela usou uma foto da filha sem que a filha soubesse, e quando as mentiras foram ficando mais intensas, mais elaboradas, a diversão foi ficando mais viciante, do mesmo jeito que aconteceu com o Thomas. Ela só queria se sentir jovem, se sentir bonita, e acabou em um relacionamento online, em um namoro online, com cartas, com correio, sabe, tipo, com conversas no telefone. Nossa. Quando o Thomas Montgomery finalmente foi encontrado pela polícia, ele se recusava a confessar o crime. Eles mostraram pra ele com quem ele realmente estava falando, quem realmente era aquela mulher por quem ele se apaixonou. E ele ficou em silêncio, ele ficou chocado. Quem diria, né? Se você pode enganar os outros online, os outros também podem enganar você online. Olha só. Ele achou assim que não, só ele era capaz de enganar os outros online. O Thomas, então, ele se declarou culpado, conseguiu apenas 20 anos de prisão. Cindy pediu divórcio, compreensível. A Mary não foi presa, mas toda a família dela se afastou completamente. Não era ilegal na época e eu acho que não é ilegal até hoje fingir ser outra pessoa online, então fique esperto, pessoal. Mas foi isso. A verdadeira Jessie, a verdadeira filha da Mary, a Jessie, de verdade, o nome da filha da Mary realmente era Jessie. A verdadeira Jessie não fazia ideia. Ela ficou horrorizada quando descobriu. A Mary havia enviado fotos dela, roupas dela pro Thomas, sem que ela soubesse. E nem teve a coragem de contar pra ela. A menina descobriu sozinha. Nem o pai teve coragem de contar pra ela, porque era uma coisa tão ridiculamente, assim, impossível que ninguém conseguia explicar pra ela. Ela teve que descobrir sozinha. O agora ex-marido da Mary, né, também se divorciou e disse que ela tinha essa personalidade. A Mary achava que se ela pudesse sair ilesa de uma situação, então ela podia fazer. Ela podia fazer o que quisesse se ela tivesse certeza de que nada de ruim ia acontecer com ela. Então, uma mentirinha online, o que vai acontecer? Não é contra a lei mesmo? Eu vou aqui brincar com os sentimentos de 3 pessoas ao mesmo tempo. 2 homens e a minha filha. Ótimo. Maravilhoso. Eu não tô dizendo que o Thomas não é uma pessoa ruim. Ele matou outro cara por ciúme de uma namorada online, sabe? E ele só pegou 20 anos por isso. E eu acho que o fator mentira foi muito importante na decisão do juiz. O fato de que ele estava sendo enganado. Mas a Mary era o tipo de pessoa que fazia coisas erradas por diversão. E ela realmente saiu praticamente ilesa. Tipo, toda a família deserdou ela. Ela nunca mais vai conseguir falar com ninguém. O ex-marido, nem com a filha. Sim. Mas ela não foi presa. Ela não teve que pagar multa. Nada disso, nada. Não. Então ela ficou muito bem. E essa é a história de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigada, Mariana, por ter sugerido essa história super interessante. E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais e jogos de realidade alternativa, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos várias vezes por semana. As minhas redes sociais estão na descrição. Muito obrigada por deixar o seu like, por deixar o seu comentário. Muito obrigada por se inscrever no meu canal. E eu vejo vocês amanhã, de certeza, pro próximo vídeo. Tchau!